O champanhe escorria pela taça dela, enquanto Lívia Castanheira, minha chefe, me encurralava contra a grade do rooftop. O cheiro de uísque misturado ao perfume caro invadia meu espaço, enquanto ela sussurrava algo que não consegui compreender. Seus olhos verdes estavam desfocados, os lábios perigosamente próximos dos meus. Meu coração disparou, não de desejo, mas de pânico puro. Em 2 meses eu teria a audiência final pela guarda da minha filha. Um único erro, uma única testemunha mal intencionada, e eu poderia perder Márcia para sempre. Coloquei as mãos firmes nos ombros dela e a afastei com delicadeza. Lívia, você bebeu demais, eu disse, mantendo a voz calma. E então, como se as palavras tivessem vontade própria, eu ouvi a minha própria voz completar. Se você estivesse sóbria, eu tomaria a iniciativa. Seus olhos se arregalaram. Por um breve segundo, a neblina do álcool pareceu se dissipar. E então ela tropeçou para trás e desapareceu entre os convidados, me deixando sozinho com o peso do que eu acabara de admitir. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Ecos do Coração. Eu sou Leandro Freitas, e esta é a história de como uma única frase honesta mudou completamente minha vida, para sempre. Antes de continuarmos, me conta aqui nos comentários de onde você está ouvindo. Quero muito saber até onde essa história vai chegar. E se você também já sentiu que fazer a coisa certa é a decisão mais difícil do mundo, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nossas histórias sobre amor, família e segundas chances. Vamos começar? Eu nunca planejei ser pai solteiro aos 34 anos. Márcia chegou à minha vida quando eu tinha 27 anos, fruto de um relacionamento com Patrícia, minha namorada da época. Tentamos fazer funcionar, mas 2 anos depois do nascimento de Márcia, Patrícia recebeu uma proposta de emprego na Alemanha e decidiu aceitar. Sozinha. Eu não nasci para ser mãe, Leandro, ela disse com os olhos marejados. Eu tentei, mas não consigo. Foi doloroso, mas eu entendi. Patrícia se mudou para Munique, enviava pensão todos os meses e ligava para Márcia semanalmente. Eu me tornei pai e mãe ao mesmo tempo, aprendendo a fazer penteados, cozinhar além de macarrão instantâneo e equilibrar vida profissional com paternidade. Quando Márcia completou 5 anos, eu já era gerente de projetos na TechVision, uma empresa de tecnologia em São Paulo. O salário era bom, os horários razoáveis e meus chefes compreensivos. Nossa vida era simples, mas funcionava. Até que tudo mudou com 2 eventos simultâneos. Primeiro, Patrícia reapareceu depois de 4 anos, querendo retomar seu papel de mãe. Entrou com pedido judicial de guarda compartilhada, alegando estabilidade financeira e emocional. Eu fiquei apavorado. Márcia mal se lembrava dela. Meu advogado foi direto. Leandro, você precisa provar que é um pai exemplar. Nada de escândalos, nada questionável. A audiência final é em 2 meses. Até lá você é um santo, entendeu? Eu entendi perfeitamente. E foi exatamente nessa época que o segundo evento aconteceu. A TechVision estava à beira da falência. A empresa tinha feito investimentos ruins, perdido grandes clientes, e os rumores de demissões em massa corriam soltos pelos corredores. A diretoria decidiu contratar uma salvadora profissional, alguém com reputação de virar empresas falidas, alguém implacável, Lívia Castanheira. Eu ouvi falar dela antes de vê-la pessoalmente. As histórias sobre a nova diretora executiva se espalhavam como fogo. Ela tinha 39 anos e já tinha recuperado 3 empresas consideradas casos perdidos. Sua estratégia era conhecida: cortes severos, reestruturação agressiva e zero tolerância com mediocridade. Ouvi dizer que ela demitiu metade de uma empresa no primeiro mês, comentou Rodrigo, do departamento de TI, enquanto tomávamos café na copa. Literalmente metade. E conseguiu dobrar o lucro em 6 meses, completou Juliana, da contabilidade. A mulher é uma máquina. Eu tentei não me preocupar. Meu departamento estava indo bem. Meus projetos tinham resultados sólidos. Eu seria poupado, certo? Errado.
Na segunda semana de Lívia na empresa, cada gerente foi chamado para uma reunião individual. Quando chegou minha vez, eu entrei na sala de reuniões do 12º andar com meu laptop, uma apresentação preparada sobre os projetos em andamento e um nó no estômago. Lívia estava sentada de frente para as enormes janelas que davam vista para a Avenida Faria Lima. Ela usava um terno cinza impecável, o cabelo castanho preso num coque elegante. E quando se virou para me olhar, seus olhos verdes tinham uma intensidade que fez meu coração acelerar. Não de medo, mas de algo que eu não estava preparado para sentir. Leandro Freitas, ela disse, olhando para a tela do computador. Gerente de projetos há 4 anos. Baixa rotatividade na equipe. Projetos entregues no prazo. Bom histórico. Ela fez uma pausa. E pai solteiro. Eu pisquei, surpreso. Sim. Tenho uma filha de 6 anos. Isso está no seu arquivo pessoal, ela disse, ainda olhando para a tela. Você solicitou ajustes de horário 3 vezes no último ano por conta de questões familiares. Meu estômago afundou. Aquilo seria usado contra mim? Minha filha teve alguns problemas de saúde, mas nada que afetasse meu desempenho profissional. Sempre compensei as horas e... Eu não estou criticando. Ela me interrompeu, finalmente levantando os olhos para me encarar. Havia algo diferente no olhar dela agora. Eu respeito profissionais que conseguem equilibrar vida pessoal e carreira sem sacrificar resultados. Isso demonstra disciplina. Eu relaxei ligeiramente. Obrigado. Seus números são sólidos, ela continuou. Mas eu acredito que podemos ir além do sólido. Quero excelência. Quero inovação. Quero projetos que coloquem a Tech Vision de volta no mapa. Ela se inclinou para a frente. Você consegue me entregar isso? Eu olhei diretamente nos olhos verdes dela. Consigo. Ótimo. Porque vou precisar que você lidere o projeto do novo aplicativo corporativo que estamos desenvolvendo. É o maior projeto da empresa este ano. Se der certo, salvamos a Tech Vision. Se der errado, ela deixou a frase no ar. Entendi perfeitamente. Espero que sim. Ela voltou a olhar para a tela. Pode ir, aguardo resultados. Eu saí daquela reunião com sentimentos conflitantes. Por um lado, ela tinha me dado um voto de confiança enorme. Por outro, tinha colocado meu emprego na linha. E eu não podia perder esse emprego agora, não com o processo de guarda acontecendo. Nas semanas seguintes, Lívia se tornou presença constante. Aparecia no meu escritório para discutir o projeto, mandava e-mails tarde da noite, participava das reuniões com frequência incomum para um diretor executivo. Ela está de olho em você, brincou Marcelo, meu colega. Ou você vai ser demitido, ou ela te acha interessante. Ela só quer garantir que o projeto dê certo, eu respondi. Mas no fundo eu também tinha notado. Havia algo na forma como ela me olhava durante as reuniões. Como pedia especificamente minha opinião. Como sorria, raro e discreto, quando eu desafiava suas ideias. Mas eu não podia pensar nisso. Lívia era minha chefe. Eu tinha um processo de guarda acontecendo. Não havia espaço para complicações. Então chegou a noite do evento de lançamento. A Tech Vision fechou uma parceria importante e Lívia organizou uma celebração num rooftop luxuoso nos jardins. Presença obrigatória. Dona Célia, minha vizinha, se ofereceu para ficar com Márcia. Vai, meu filho, não se preocupe com a Márciazinha. Márcia me ajudou com a gravata. Essa azul, papai. Você tá bonito igual o príncipe. E você é minha princesa. Beijei sua cabeça. Se comporta, tá bom? O rooftop estava transformado quando cheguei. Luzes suaves criavam uma atmosfera elegante, música instrumental tocava ao fundo e garçons circulavam com bandejas de canapés e bebidas. A vista da cidade iluminada era de tirar o fôlego. Eu peguei uma água com gás no bar e comecei a circular, cumprimentando colegas e tentando parecer mais confortável do que realmente estava. Estava conversando com Juliana sobre os números do último trimestre quando senti uma mão no meu braço. Leandro, preciso roubar você por 1 minuto. Era Lívia.
Ela usava um vestido verde esmeralda que realçava seus olhos e combinava perfeitamente com a sofisticação do evento. Mas havia algo diferente nela. Seu sorriso estava mais largo, seus movimentos menos precisos. E quando ela se aproximou, senti o inconfundível cheiro de uísque. Claro, eu disse, enquanto Juliana se afastava discretamente. Lívia me guiou até um canto mais afastado do rooftop, perto da grade, onde havia menos pessoas. Sua mão ainda estava no meu braço. Sabe, ela começou, a voz um pouco arrastada. Você é diferente dos outros. Diferente como? Eu perguntei, começando a ficar preocupado. Você não fica tentando me impressionar o tempo todo. Você simplesmente faz um bom trabalho e vai para casa cuidar da sua filha. Ela se aproximou mais. É refrescante. Lívia, você bebeu bastante? Talvez, ela admitiu sorrindo. Foi um dia difícil. Um mês difícil, na verdade. Ela olhou para a cidade lá embaixo. Você sabia que eu já fui casada? Eu não sabia. Não. 7 anos. Ele me deixou porque eu era casada com o trabalho. Literalmente essas foram as palavras dele. Ela riu amargamente. E sabe o pior? Ele estava certo. Lívia, acho melhor você sentar um pouco. Vou buscar água para você. Mas ela me segurou pelo pulso. Você é a única pessoa aqui que me trata como ser humano e não como uma máquina de fazer dinheiro. Seus olhos estavam vidrados, mas havia uma vulnerabilidade neles que eu nunca tinha visto. Você me desafia, discorda de mim, me faz pensar. Meu coração começou a acelerar. Não pelo que ela estava dizendo, mas pela proximidade, pela forma como ela estava me olhando. E você é muito atraente, ela sussurrou, se aproximando ainda mais. Foi quando tudo aconteceu exatamente como eu descrevi no início. O champanhe escorrendo da taça, o perfume misturado ao uísque, os olhos desfocados, os lábios se aproximando, e minha mente gritando. Sua audiência é em 2 meses, uma testemunha. É só o que ela precisa. Coloquei as mãos nos ombros dela, firmes mas gentis, e a afastei. Lívia, você bebeu demais. Ela piscou, confusa. E então, como se as palavras tivessem vida própria, eu ouvi minha voz dizendo: se você estivesse sóbria, eu tomaria a iniciativa. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Os olhos de Lívia se arregalaram. Por um momento brevíssimo, toda a neblina do álcool pareceu se dissipar, e vi algo naqueles olhos verdes: surpresa, confusão e talvez esperança. O que você disse? Ela sussurrou. Mas antes que eu pudesse responder, antes que eu pudesse explicar ou recuar, ela deu um passo para trás, cambaleando levemente. Sem dizer mais nada, ela se virou e desapareceu entre os outros convidados, me deixando sozinho perto da grade, com o coração batendo acelerado e a certeza absoluta de que minha vida tinha acabado de mudar completamente. Eu fiquei ali por alguns minutos, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Minha mente estava num turbilhão. Por um lado, eu tinha feito a coisa certa ao recusar. Por outro, eu tinha praticamente confessado que tinha sentimentos pela minha chefe. E se ela se lembrasse disso amanhã? E se ela me demitisse por comportamento inadequado? E se alguém tivesse visto e contasse para a advogada de Patrícia? Eu podia imaginar perfeitamente a cena na audiência. Meritíssima, o senhor Leandro foi visto fazendo investidas românticas sobre sua superior hierárquica durante um evento corporativo. Não importava que eu tivesse recusado o beijo. Não importava que eu tivesse mantido a compostura. As palavras que saíram da minha boca eram prova suficiente de que havia algo ali, algo que não deveria existir. Saí do evento logo depois, inventando uma desculpa qualquer sobre Márcia não estar se sentindo bem. Ninguém questionou. Afinal, todo mundo sabia que eu era o pai solteiro dedicado que sempre colocava a filha em primeiro lugar. No táxi de volta para casa, olhei pela janela para a cidade iluminada e me perguntei o que diabos eu tinha feito. As luzes de São Paulo piscavam como estrelas terrestres, indiferentes ao caos na minha cabeça.
Se você estivesse sóbria, eu tomaria a iniciativa. Por que eu tinha dito aquilo? Era verdade? Eu realmente tinha sentimentos por Lívia Castanheira, a mulher que literalmente tinha meu futuro profissional nas mãos? A resposta, eu percebi com um aperto no peito, era sim. Eu tinha. E isso era um problema enorme. A segunda-feira chegou rápido demais. Acordei às 6 horas da manhã com um nó no estômago que não tinha nada a ver com a ressaca. Afinal, eu só tinha bebido água com gás no evento. Era pura ansiedade. Enquanto preparava o café da manhã para Márcia, minha mente não parava de repetir a cena do rooftop como um filme preso em loop. Papai, você tá bem? Márcia perguntou, olhando para mim com aqueles olhos castanhos curiosos enquanto mordiscava sua torrada com geleia. Tô sim, princesa, só um pouco cansado. Você chegou tarde ontem? Não muito, mas o papai não dormiu muito bem. Ela franziu a testa preocupada. Por causa do trabalho? Eu sorri, tentando parecer tranquilo. É, mais ou menos. Mas não se preocupa, tá tudo bem. Deixei Márcia na escola às 7h30, como sempre. Ela me deu um abraço apertado antes de sair do carro. Eu te amo, papai. Eu também te amo, minha princesa. Até mais tarde. Observei enquanto ela corria para se juntar às amigas no pátio, sua mochila rosa pulando nas costas. Pelo menos ela estava feliz. Pelo menos naquele momento, minha confusão profissional e emocional não estava afetando ela. Eu queria manter as coisas assim. Cheguei ao escritório às 8h15. O prédio da TechVision parecia o mesmo de sempre. Vidro e aço refletindo o céu azul de São Paulo. Gente entrando e saindo com seus cafés e laptops. Mas para mim, tudo parecia diferente. Cada pessoa que cruzava comigo no elevador me fazia pensar. Será que viram? Será que sabem? Meu escritório ficava no 10º andar. Consegui chegar até lá sem encontrar Lívia, o que foi um alívio temporário. Liguei o computador, abri meus e-mails e tentei me concentrar no relatório semanal do projeto. Mas minha mente não cooperava. As palavras na tela pareciam se embaralhar. Tudo que eu conseguia pensar era: o que ela vai dizer quando me ver? Como vou olhar nos olhos dela? Às 9h30, meu telefone tocou. Era Juliana, da recepção. Leandro, a doutora Lívia pediu que você vá à sala dela agora. Meu estômago despencou. Agora? Sim, ela disse que é urgente. Tá bom, já vou. Desliguei e fiquei olhando para a tela do computador por alguns segundos, tentando controlar a respiração. Calma, Leandro. Talvez seja só sobre o projeto. Talvez ela nem se lembre de nada. Pessoas bêbadas às vezes têm apagões, certo? Mas eu sabia que estava mentindo para mim mesmo. Peguei meu caderno e subi as escadas até o 12º andar. Os 2 lances me deram tempo para organizar os pensamentos. Respirei fundo antes de bater na porta da sala de Lívia. Entre. A voz dela era firme, profissional. Nada no tom indicava o que poderia estar esperando do outro lado. Abri a porta. Lívia estava sentada atrás da mesa, usando um blazer azul marinho impecável, o cabelo preso num rabo de cavalo baixo. Ela parecia perfeitamente composta, exceto por um detalhe. Havia olheiras discretas sob seus olhos, e sua xícara de café, já pela metade, sugeria que não era a primeira do dia. Fecha a porta, ela disse sem olhar para mim. Eu fechei e fiquei ali, de pé, segurando meu caderno como se fosse um escudo. Senta, ela ordenou, finalmente levantando os olhos para me encarar. Sentei. O silêncio que se seguiu foi doloroso. Lívia me observou por alguns segundos que pareceram horas, seus dedos tamborilando levemente na mesa. Eu me lembro de tudo, ela disse finalmente, sua voz baixa, mas firme. Meu coração afundou. Lívia, Deixa eu terminar. Ela levantou a mão. Eu me lembro de ter bebido além da conta. Me lembro de ter te encurralado no rooftop. Me lembro de ter tentado te beijar. Ela fez uma pausa e pela primeira vez vi algo que parecia constrangimento atravessar seu rosto. E me lembro do que você disse. Eu não sabia o que responder, então fiquei em silêncio. Se você estivesse sóbria, eu tomaria a iniciativa. Ela repetiu minhas palavras,
e havia algo na forma como ela as pronunciou, cuidadosamente, como se estivesse testando o peso delas. Você disse isso. Disse, eu admiti, não vendo sentido em negar. Outro silêncio. Lívia desviou o olhar para a janela, para a vista da cidade lá fora. Eu preciso pedir desculpas, ela disse finalmente. Meu comportamento na sexta foi completamente inadequado, inaceitável. Eu sou sua superior hierárquica, e o que eu fiz foi assédio. Não importa o que você disse depois, a iniciativa foi minha, e estava errada. Lívia? Não. Ela voltou a me olhar, e seus olhos verdes estavam sérios, quase tristes. Eu preciso dizer isso. Eu cruzei uma linha que não deveria ter cruzado. E se você quiser registrar uma queixa formal de assédio, eu vou entender completamente. Eu pisquei, surpreso. Eu não vou fazer isso. Por quê? Ela perguntou, genuinamente confusa. Porque... Eu hesitei, escolhendo as palavras com cuidado. Porque você estava vulnerável. Porque não aconteceu nada. E porque eu também cruzei uma linha quando disse aquilo. Lívia fechou os olhos por um momento, como se estivesse processando. Quando os abriu novamente, havia uma pergunta neles que ela claramente não sabia se deveria fazer. Você quis dizer aquilo? Ela perguntou baixinho. Ou foi só uma forma de me deixar confortável, de amenizar a situação? Essa era a pergunta, não era? A que eu tinha passado a noite inteira evitando. Eu podia mentir. Podia dizer que foi só uma frase para suavizar o momento. Podia voltar atrás e manter tudo puramente profissional. Mas olhando para ela naquele momento, vulnerável de uma forma que eu nunca tinha visto, sem a armadura da executiva implacável, eu não consegui mentir. Eu quis dizer, falei, minha voz saindo mais rouca do que pretendia. Algo mudou no rosto de Lívia. Não era exatamente alívio, mas talvez validação. Como se ela tivesse estado se questionando se tinha imaginado tudo. Isso é um problema, ela disse, mas sua voz não tinha raiva. Apenas constatação. Eu sei. Você trabalha para mim. Eu sei. E você tem uma filha e um processo de guarda acontecendo. Ela inclinou a cabeça. Juliana mencionou isso quando me passou seu arquivo. Sua ex-esposa está tentando reverter a custódia. Eu me enrijeci. Como você sabe disso? Porque eu li todos os arquivos dos funcionários-chave quando assumi, ela respondeu. E porque eu presto atenção. Você mencionou ter uma audiência importante daqui a 2 meses na nossa primeira reunião. Ela tinha prestado atenção nisso? Então você entende, eu disse. Por que isso? O que quer que isso seja, não pode acontecer. Não agora. Talvez nunca. Lívia assentiu lentamente. Eu entendo. E concordo. Seria profissionalmente irresponsável. E pessoalmente complicado para você. Então... O quê? A gente finge que não aconteceu nada? Não. Ela disse firmemente. Porque aconteceu. E ignorar não vai fazer desaparecer. Mas podemos ser adultos sobre isso. Manter as coisas estritamente profissionais. Focar no projeto. E quando seu processo de guarda estiver resolvido e quando você se sentir estável... Ela hesitou como se estivesse pisando em território desconhecido. Podemos reavaliar. Era racional, era maduro, era exatamente a coisa certa a fazer. Então por que doía tanto concordar? Parece um bom plano, eu disse. Lívia assentiu, voltando a assumir sua postura profissional. Bom, agora... Sobre o projeto do aplicativo corporativo. Precisamos acelerar o cronograma. O Conselho quer ver resultados em 6 semanas, não 8. E assim, voltamos ao trabalho. Como se os últimos 10 minutos não tivessem acontecido. Como se meu coração não estivesse acelerado. Como se não houvesse algo não dito pairando no ar entre nós. Mas havia. Os dias seguintes foram estranhos. Lívia e eu mantínhamos uma distância profissional cuidadosa. Nossas interações eram todas por e-mail ou em reuniões com outras pessoas presentes. Quando precisávamos discutir algo sozinhos,
Mantínhamos a porta do escritório aberta e conversávamos apenas sobre trabalho. Era torturante, porque quanto mais eu tentava não pensar nela, mais eu pensava. Mais eu notava pequenos detalhes, a forma como ela mordia o lábio inferior quando estava concentrada, como seus olhos brilhavam quando alguém apresentava uma ideia realmente boa, como ela sempre tomava o café sem açúcar, mas com uma pitada extra de canela. E pior, eu percebia quando ela me observava também. Olhares rápidos durante as reuniões. Uma pausa quase imperceptível quando nossos dedos se esbarravam ao pegar o mesmo documento. A forma como ela sempre sabia quando eu estava estressado, mesmo quando eu tentava disfarçar. Mas mantínhamos a distância, por causa do meu emprego, por causa de Márcia, por causa de todas as razões racionais e sensatas. Até que, 3 semanas depois do evento, tudo começou a desmoronar. Estava numa quinta-feira quando recebi um e-mail da doutora Andréia, advogada de Patrícia. O assunto dizia simplesmente: solicitação de documentação adicional. Meu estômago afundou antes mesmo de abrir. Caro Sr. Leandro Freitas, em preparação para a audiência de guarda marcada para o dia 15 de dezembro, solicitamos que você forneça os seguintes documentos adicionais: comprovantes de renda dos últimos 6 meses, relatório escolar completo da menor Márcia Freitas, referências profissionais atestando sua disponibilidade para cuidados parentais e declaração por escrito de sua atual situação doméstica e relacionamento afetivo. Relacionamento afetivo? Meu sangue gelou. Por que diabos eles estavam perguntando sobre isso? Liguei imediatamente para o Dr. Henrique, meu advogado. Calma, Leandro, ele disse, com aquele tom profissional que era simultaneamente reconfortante e preocupante. É uma tática padrão. Eles estão procurando qualquer coisa que possam usar. Você está solteiro, certo? Sem relacionamentos? Estou solteiro, confirmei, tecnicamente dizendo a verdade. Ótimo. Então é simples. Você declara isso, apresenta os outros documentos e seguimos em frente. Mas não era tão simples assim, porque naquela mesma tarde, Márcia chegou da escola visivelmente chateada. O que aconteceu, princesa? Perguntei, ajoelhando na frente dela. A mamãe ligou para a escola hoje, ela disse, os olhos marejados. Ela pediu para falar comigo. Meu sangue ferveu. Patrícia não tinha permissão para fazer contato direto com a escola sem minha autorização. O que ela disse? Que vai me buscar em breve. Que eu vou morar com ela numa casa grande e bonita. Que vou ter tudo o que eu quiser. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Márcia. Mas eu não quero morar com ela, papai. Eu quero ficar com você. Peguei minha filha no colo e a abracei forte, sentindo meu próprio coração se despedaçar. Você não vai a lugar nenhum, meu amor, eu prometo. Mas era uma promessa que eu não tinha certeza se podia cumprir. Naquela noite, depois de colocar Márcia para dormir, o que levou 2 horas porque ela estava ansiosa e com medo, eu me sentei no sofá da sala com um copo de uísque que não tinha intenção de beber e a cabeça nas mãos. Como tinha chegado aqui? Como minha vida tinha se tornado tão complicada? Meu telefone vibrou. Uma mensagem de Lívia. Sei que já são 22 horas, mas preciso falar com você sobre o projeto. Pode ligar? Hesitei. Depois disquei. Alô? Ela atendeu no primeiro toque. Oi. Você disse que precisava falar sobre o projeto? Houve uma pausa. Leandro, você está bem? Sua voz está... E foi ali, naquele momento, com a voz preocupada de Lívia no telefone, que eu desmoronei. Não, admiti. Não estou bem. O que aconteceu? E eu contei. Sobre o e-mail da advogada. Sobre Patrícia ligando para a escola. Sobre Márcia chorando no meu colo. Sobre o medo paralisante de perder minha filha. Lívia me ouviu em silêncio, sem interromper. Quando terminei, ela ficou quieta por um momento antes de falar. Onde você mora? O quê? Me manda seu endereço. Estou indo aí. Lívia, não precisa... Leandro, você acabou de desabar ao telefone com sua chefe. Claramente você precisa de alguém. E eu? Eu quero estar aí. Como amiga, se não puder ser outra coisa. 30 minutos depois,
Lívia estava na porta do meu apartamento, usando jeans e uma blusa simples, sem maquiagem, o cabelo solto. Ela tinha 2 sacolas de comida chinesa nas mãos. Você disse que não tinha jantado, ela explicou. E imagino que você também não vai conseguir dormir, então pelo menos vamos comer. Sentamos no chão da minha sala, comendo comida chinesa direto das caixinhas, e conversamos, não sobre trabalho, sobre vida, sobre medos, sobre arrependimentos. Eu tive um aborto espontâneo aos 28 anos, Lívia me contou, olhando para a caixinha de yakisoba em suas mãos. Estava casada, grávida de 12 semanas, e então perdi. O casamento não sobreviveu. A gente culpou um ao outro, culpou a gente mesmo. Nunca tentamos de novo. Sinto muito, eu disse. Eu também. Mas foi isso que me fez quem eu sou. Joguei toda a minha energia na carreira porque era mais fácil do que lidar com o que eu tinha perdido. Ela olhou para mim. Quando te vejo com a Márcia, vejo tudo que eu poderia ter tido. E é bonito e doloroso ao mesmo tempo. Lívia. Eu não estou te dizendo isso para te deixar desconfortável. Só estou sendo honesta. Você me pediu honestidade naquela reunião, lembra? Então é isso. Honestidade. Fiquei olhando para ela. Essa mulher incrível, complicada, quebrada e forte ao mesmo tempo. E senti algo se acomodar no meu peito. Eu tenho medo de perder minha filha, admiti. E tenho medo de me apaixonar por você, porque as duas coisas parecem impossíveis de equilibrar agora. Lívia segurou minha mão. Então vamos tirar uma da equação. Vou me afastar por enquanto. Não porque não me importo, mas porque me importo demais. Você precisa focar em ganhar essa guarda. E quando você ganhar, porque você vai ganhar, podemos ver o que acontece. Você tem tanta certeza assim? Que você vai ganhar? Sim. Porque você é o melhor pai que eu já vi. Qualquer juíza que olhar para você e para Márcia juntos vai ver isso. Ela apertou minha mão. E sobre nós? Também tenho certeza. Porque o que eu sinto quando estou perto de você não vai simplesmente desaparecer em 2 meses. Ela foi embora pouco depois da meia-noite. Mas antes de sair, me deu um abraço, longo, apertado, cheio de coisas não ditas. Vamos fazer assim, ela disse. Você foca na Márcia e no processo. Eu foco em manter a empresa viva. E em janeiro, quando tudo estiver resolvido, a gente vai tomar um café. Um café de verdade. Não como chefe e subordinado, mas como 2 pessoas que merecem uma chance. Janeiro, eu repeti. Janeiro, ela confirmou. E então ela foi embora, me deixando no corredor do meu apartamento, com o coração mais leve do que estava há semanas, e pela primeira vez, um pouco de esperança de que talvez, só talvez, as coisas pudessem dar certo. Novembro chegou trazendo chuvas típicas de São Paulo e uma pressão no trabalho que beirava o insustentável. O projeto do aplicativo corporativo, aquele que Lívia tinha colocado nas minhas mãos com a promessa implícita de que ele salvaria a empresa, estava com problemas. A equipe de desenvolvimento descobriu uma falha crítica no sistema de segurança há apenas 4 semanas do lançamento previsto. Consertar significaria atrasar. Não consertar significaria lançar um produto vulnerável. Eu estava no meu 10º café do dia, quando Lívia apareceu na porta do meu escritório. Era a primeira vez em 2 semanas que ela vinha até mim ao invés de mandar um e-mail. Precisamos conversar, ela disse, sua voz profissional, mas seus olhos cansados. Sobre a falha de segurança? Sobre tudo. Ela entrou e fechou a porta. Algo que tínhamos evitado desde aquela noite no meu apartamento. Leandro, o conselho está perdendo a paciência. Eles querem resultados. Se não entregarmos esse projeto no prazo, vão começar a fazer cortes grandes. Eu sabia o que isso significava. Meu emprego estaria em risco. Quanto tempo você precisa para consertar a falha? Ela perguntou. 3 semanas, talvez 4 se quisermos fazer testes adequados. O lançamento está marcado para daqui a 4 semanas. Eu sei. Lívia passou a mão pelo cabelo, um gesto raro de frustração.
Então vamos ter que fazer as duas coisas ao mesmo tempo, consertar e testar em paralelo. É arriscado, mas é a única opção, completei. Ela assentiu. Vou precisar que você trabalhe diretamente comigo nisso. Reuniões diárias, relatórios constantes. Eu preciso saber cada detalhe do progresso. Meu estômago apertou. Trabalhar diretamente com ela, todos os dias, depois de tudo que tinha acontecido. Lívia, eu sei. Ela me interrompeu suavemente. Eu sei que é complicado, mas não tenho outra opção, e você é o melhor que eu tenho. Então foi isso que fizemos. Durante as 3 semanas seguintes, Lívia e eu trabalhamos juntos numa intensidade que tornava impossível manter a distância que tínhamos prometido. Começávamos às 8 da manhã com café e revisão do progresso. Passávamos os dias entre reuniões com a equipe de desenvolvimento, sessões de resolução de problemas e debates sobre estratégia. Terminávamos às 9, 10 da noite, às vezes mais tarde. E em algum momento desse processo, algo mudou. Talvez tenha sido na terça-feira da segunda semana, quando ficamos presos no escritório até às 11 da noite tentando resolver um bug particularmente teimoso. Lívia tinha tirado os sapatos e estava sentada no chão com o laptop no colo, o cabelo bagunçado, usando meus óculos de leitura porque tinha esquecido os dela em casa. Tenta aumentar o buffer de memória, ela sugeriu, olhando para o código na tela. Já tentei. Não funciona. E se a gente reescrever essa parte do algoritmo? Vai levar tempo demais. Ela mordeu o lábio pensando. E foi nesse momento que eu percebi. Estava completamente apaixonado por ela. Não era mais atração ou curiosidade. Era amor. O tipo profundo, assustador, que muda tudo. Leandro, ela disse, me olhando. Você está bem? Você está me olhando de um jeito estranho. Desculpa, só estou cansado. Mas ela viu através da mentira. Sempre via. Ou talvez tenha sido na quinta-feira, quando apresentamos uma atualização do projeto para o conselho. Eu estava nervoso. Era a primeira vez que falava diretamente para os diretores da empresa. Mas antes da apresentação começar, Lívia tocou meu braço levemente e sussurrou. Você vai arrasar. Eu confio em você. E eu arrasei. A apresentação foi perfeita. O conselho aprovou a continuação do projeto. E quando saímos da sala, Lívia estava sorrindo de um jeito que eu nunca tinha visto. Orgulho genuíno. Você foi incrível, ela disse. Nós fomos incríveis, corrigi. E ela não discordou. Enquanto isso, a situação com Márcia e o processo de guarda se desenvolvia em paralelo como uma tempestade de fundo. Patrícia tinha aumentado a pressão. Além das ligações não autorizadas para a escola, ela tinha começado a mandar presentes caros para Márcia. Brinquedos, roupas, coisas que eu não podia competir financeiramente. Márcia ficava confusa. Por um lado, adorava os presentes. Por outro, não entendia por que a mulher que a tinha abandonado há 4 anos de repente estava tentando comprar seu amor. Papai, a mamãe me mandou uma bicicleta nova, ela disse numa noite, olhando para a caixa grande que tinha chegado. Mas a minha bicicleta tá boa ainda. Eu sei, princesa. Por que ela tá mandando essas coisas? Como eu explicava isso para uma criança de 6 anos? Que a mãe dela estava tentando impressioná-la para um processo judicial. Que cada presente era uma peça numa estratégia legal. Porque ela quer mostrar que se importa com você. Eu disse finalmente, escolhendo as palavras com cuidado. Mas se ela se importa, por que foi embora? E aí estava a pergunta que eu não tinha resposta. A audiência estava marcada para 15 de dezembro, menos de 3 semanas. O doutor Henrique tinha me preparado extensivamente. Eu tinha todos os documentos necessários. Tinha referências excelentes de professores, vizinhos, colegas de trabalho. Tinha 4 anos de histórico comprovado como pai presente e dedicado. Mas Patrícia tinha dinheiro, tinha uma casa grande, tinha um emprego estável numa multinacional. E tinha um advogado muito caro que sabia exatamente como fazer eu parecer inadequado. Eles vão tentar pintar você como alguém que não consegue dar a Márcia as oportunidades que ela merece. O doutor Henrique me avisou numa reunião de preparação. Vão falar sobre educação privada
Viagens, experiências culturais, coisas que você não pode oferecer com seu salário. Mas eu ofereço amor, estabilidade, presença, eu argumentei. E isso conta muito, mas não podemos ser ingênuos. É uma batalha difícil. Foi nessa mesma semana que o pior aconteceu. Estava numa sexta-feira, 3 semanas antes da audiência. Eu tinha acabado de buscar Márcia na escola quando meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Alô, senhor Freitas, aqui é da assistência social. Recebemos uma denúncia anônima sobre possível negligência infantil em relação à menor Márcia Freitas. Precisamos agendar uma visita domiciliar. Meu sangue gelou. O quê? Que denúncia? Não podemos divulgar os detalhes, mas é nosso protocolo investigar todas as denúncias. A visita será na próxima terça-feira às 14 horas. Por favor, certifique-se de estar em casa. Desliguei tremendo. Márcia me olhou preocupada do banco de trás. Papai, tá tudo bem? Tá sim, amor, tá tudo bem. Mas não estava. Liguei para o Dr. Henrique assim que cheguei em casa. Isso é obra da Patrícia, ele disse furioso. Ela deve ter contratado alguém para fazer uma denúncia falsa. É uma tática suja, mas não é ilegal se não puderem provar que foi ela. O que eu faço? Você recebe a assistente social, mostra sua casa limpa, organizada, mostra que Márcia é bem cuidada e torce para que eles vejam que é uma denúncia infundada. Passei o fim de semana inteiro limpando a casa, organizando, preparando. Mas por dentro, eu estava entrando em pânico. Na segunda-feira, cheguei ao trabalho exausto emocionalmente. Tinha dormido talvez 3 horas. Márcia tinha tido pesadelos a noite toda e tinha acabado dormindo na minha cama, agarrada ao meu braço. Lívia percebeu imediatamente. Meu escritório. Agora, ela disse quando me viu. Assim que fechamos a porta, ela perguntou: o que aconteceu? E eu contei tudo. Sobre a denúncia. Sobre a visita da assistência social. Sobre o medo paralisante de que isso fosse a gota d'água que me fizesse perder minha filha. Lívia me ouviu em silêncio, a expressão ficando cada vez mais séria. Isso é absurdo, ela disse quando terminei. É manipulação pura. Mas é legal e pode funcionar. Não se eu puder fazer algo a respeito. Ela pegou o telefone. Vou ligar para meu advogado. Ele é especializado em direito de família. Vai te ajudar. Lívia, eu não posso pagar. Você não vai pagar. Eu vou. Ela levantou a mão antes que eu pudesse protestar. E antes que você fique orgulhoso demais para aceitar, lembra que foi minha embriaguez naquele evento que criou essa situação complicada para você. Deixa eu ajudar, por favor. Eu não tinha mais forças para discutir. Obrigado. O advogado de Lívia, Dr. Marcelo, um homem nos seus 50 anos com reputação impecável, ligou para mim naquela mesma tarde. Ele revisou toda a documentação, conversou com o Dr. Henrique e montou uma estratégia. A visita da assistência social, na verdade, pode nos ajudar, ele explicou. Se eles virem que é uma denúncia claramente infundada, isso vai contra a Patrícia no processo. Só garante que tudo esteja perfeito. A terça-feira chegou. A assistente social, uma mulher chamada Sandra, nos seus 40 anos, com olhar profissional, mas não hostil, passou 2 horas na minha casa. Inspecionou cada cômodo, conversou com Márcia a sós, revisou todos os documentos. No final, ela sentou comigo na mesa da cozinha. Senhor Freitas, posso ser direta? Meu coração estava na garganta. Por favor. Essa denúncia é claramente infundada. Sua casa está impecável. Sua filha está saudável, feliz e, obviamente, muito bem cuidada. Ela fala de você com um amor que é impossível fingir. Sandra fechou seu caderno. Vou arquivar isso como denúncia sem mérito. E vou deixar uma nota no sistema sobre possível má-fé do denunciante. Eu quase chorei de alívio. Obrigado. Muito obrigado. Cuide bem dela, Sandra disse, olhando para onde Márcia brincava na sala. Você é um bom pai, isso fica óbvio. Quando ela foi embora, eu peguei Márcia no colo e segurei ela por um longo tempo. Papai, por que você está chorando? Ela perguntou, tocando meu rosto.
porque eu te amo muito. Muito mesmo. Eu também te amo, papai. Pro infinito e mais além. Era a nossa frase, do filme favorito dela. Naquela noite, depois de colocar Márcia para dormir, mandei uma mensagem para Lívia. A assistente social arquivou a denúncia como infundada. Obrigado por tudo. Não sei o que teria feito sem sua ajuda. A resposta dela veio imediatamente. Estou tão aliviada. Você merece essa vitória. E merece muito mais. Houve uma pausa. Então outra mensagem. Desculpa. Isso foi inapropriado. Boa noite, Leandro. Mas não era inapropriado. Era verdade. E nós dois sabíamos. Os últimos dias antes do lançamento do aplicativo foram insanos. Trabalhamos 16, 18 horas por dia. A equipe estava exausta. Eu estava exausto. Mas de alguma forma, conseguimos. Na noite antes do lançamento, era só eu e Lívia no escritório, fazendo os últimos testes. Era quase meia-noite. A cidade lá fora estava silenciosa, as luzes dos prédios formando um mosaico de janelas iluminadas. Último teste, Lívia disse, seus dedos voando sobre o teclado. Se isso funcionar... O sistema processou. Verde. Funcionou. Funcionou! Ela gritou pulando da cadeira. Leandro! Funcionou! E antes que eu pudesse processar, ela estava nos meus braços, me abraçando apertado. Eu a abracei de volta, sentindo a tensão de semanas se dissolver naquele momento. Quando ela se afastou, nossos rostos estavam a centímetros de distância. Eu podia sentir sua respiração, ver as pequenas manchas douradas em seus olhos verdes. Lívia. Eu sussurrei, metade aviso, metade súplica. Eu sei. Ela sussurrou de volta. Eu sei que não devemos. Eu sei todas as razões. Mas, Leandro, eu não consigo mais fingir que não sinto isso. Sua audiência é em uma semana. Eu sei. Qualquer escândalo agora pode arruinar tudo. Eu sei. E você ainda é tecnicamente minha chefe. Não por muito tempo. Ela respirou fundo. O conselho aprovou minha transição para o conselho diretor. A partir de janeiro, eu não serei mais diretora executiva. Vou focar em estratégia de longo prazo. Não vou ser mais sua supervisora direta. Meu coração acelerou. Quando você decidiu isso? Há 2 semanas, mas não quis te distrair enquanto você lidava com... tudo. Ela tocou meu rosto suavemente. Então, em janeiro, como prometemos, não haverá mais barreiras profissionais. E se você ganhar sua audiência, quando você ganhar, não haverá mais complicações legais. Lívia. Mas eu não posso esperar mais para fazer isso, ela sussurrou. E então ela me beijou. Foi suave no começo, hesitante, como se ainda estivéssemos testando se isso era real. Mas então algo se rompeu entre nós. Toda a tensão acumulada de meses, toda a negação, todos os sentimentos reprimidos, e o beijo se aprofundou. Minhas mãos encontraram a cintura dela. As mãos dela se entrelaçaram no meu cabelo. E por aquele momento perfeito, suspenso, nada mais importava. Não o trabalho, não o processo, não as complicações. Só nós dois. Quando finalmente nos separamos, ambos estávamos sem fôlego. Isso foi... Ela começou. Incrível, completei. Eu ia dizer complicado, mas incrível funciona também. Ela riu encostando a testa na minha. Leandro, eu estou apaixonada por você. Acho que estou desde aquela primeira reunião, quando você foi o único que teve coragem de discordar de mim. Eu também estou apaixonado por você, admiti. E está me matando ter que esperar. Então vamos fazer um acordo, ela disse. Você foca na sua audiência na próxima semana, ganha a guarda de Márcia, como eu sei que vai ganhar. Passa o Natal com ela, tranquilo e feliz. E em janeiro... Em janeiro? Perguntei. Em janeiro, a gente para de esperar. A gente para de se negar. A gente simplesmente... tenta. De verdade. Janeiro, repeti, memorizando o jeito que ela estava me olhando naquele momento. Janeiro, ela confirmou, me beijando mais uma vez,
mais suave agora, como uma promessa. Saímos do escritório juntos naquela noite, mas nos separamos no estacionamento. Ela foi para seu apartamento. Eu fui para casa, para minha filha. Mas pela primeira vez em meses, eu senti que as coisas estavam finalmente se encaixando. O projeto estava pronto. A denúncia tinha sido arquivada. E Lívia estava apaixonada por mim tanto quanto eu estava por ela. Só faltava uma última batalha, a audiência de guarda, e estava determinado a vencer. O dia 15 de dezembro amanheceu claro e frio em São Paulo. Acordei às 5 da manhã, incapaz de dormir mais. A audiência estava marcada para as 10 horas no Fórum da Barra Funda. Em 5 horas, eu saberia se continuaria sendo o pai da minha filha, no sentido pleno da palavra, ou se me tornaria apenas uma visita quinzenal na vida dela. Preparei café, mas não consegui beber. Meu estômago estava fechado. Revisei mentalmente tudo que o Dr. Henrique e o Dr. Marcelo tinham me preparado. Todas as respostas, todos os documentos, toda a estratégia. Márcia acordou às 7. Eu tinha pedido para a dona Célia buscá-la na escola hoje e ficar com ela até eu voltar. Não queria que ela soubesse o que estava acontecendo. Não queria colocar esse peso nos ombros dela. Bom dia, princesa, eu disse, forçando um sorriso enquanto preparava seu café da manhã. Bom dia, papai. Ela me abraçou. Você tá parecendo cansado. Só não dormi muito bem, mas tá tudo bem. É por causa do trabalho? Mais ou menos, mas não se preocupa. O papai vai resolver tudo. Eu queria acreditar nessas palavras tanto quanto queria que ela acreditasse. Às 8h30, meu telefone vibrou. Uma mensagem de Lívia. Sei que é hoje. Sei que você pediu para eu não ir porque poderia complicar as coisas. Mas saiba que estou pensando em você a cada segundo. Você vai vencer isso. Eu acredito em você. Respondi. Obrigado. Isso significa tudo. Outra mensagem. E quando acabar, me liga. Não importa o resultado, eu vou estar aqui. Deixei Márcia com Dona Célia às 9 horas. Vai com Deus, meu filho, Dona Célia disse, apertando meu ombro. E lembra, você é o pai dela. Ninguém pode tirar isso de você. O fórum estava cheio quando cheguei. Advogados, famílias, casos de todo tipo. Encontrei o Dr. Henrique e o Dr. Marcelo na entrada. Você está pronto? O Dr. Henrique perguntou. Estou, menti. Então vamos. E lembra, seja honesto, seja direto e mostra quem você realmente é. Entramos na sala de audiências às 10 horas em ponto. Era menor do que eu imaginava. Uma mesa para a juíza, mesas para os advogados de cada lado, cadeiras para as testemunhas. Frio e formal, como a justiça costuma ser. Patrícia já estava lá, sentada ao lado de sua advogada, a doutora Andréia. Uma mulher nos seus 50 anos, com um terno caríssimo e uma expressão que dizia que ela tinha visto e vencido batalhas piores que esta. Patrícia me olhou quando entrei. Havia algo em seus olhos. Arrependimento, talvez? Ou determinação? Eu não conseguia decifrar. A juíza Fernanda Moreira entrou às 10h15. Mulher negra, por volta dos 60 anos, cabelos grisalhos presos num coque, expressão séria, mas não hostil. Ela tinha a reputação de ser justa, mas rigorosa. Bom dia a todos. Vamos dar início à audiência de revisão de guarda referente à menor Márcia Freitas. Ela abriu a pasta diante dela. Li toda a documentação apresentada por ambas as partes. Agora gostaria de ouvir os depoimentos. As próximas 2 horas foram as mais difíceis da minha vida. A doutora Andréia começou apresentando o caso de Patrícia. Falou sobre sua estabilidade financeira, seu emprego numa multinacional, sua casa espaçosa em Pinheiros. Falou sobre como Patrícia tinha amadurecido e reconhecido seus erros ao abandonar a filha. Falou sobre as oportunidades educacionais e culturais que ela poderia oferecer. A senhora Patrícia não está pedindo para tirar a criança do pai, a doutora Andréia argumentou. Está apenas pedindo guarda compartilhada para poder participar ativamente da vida de sua filha. Então foi minha vez. O Dr. Marcelo apresentou o meu caso. 4 anos de dedicação total. Comprovantes de presença em todas as consultas médicas, reuniões escolares, apresentações,
Cartas de professores, vizinhos, colegas de trabalho, todas atestando minha dedicação como pai. O Sr. Leandro não é apenas um bom pai, o Dr. Marcelo disse. Ele é o único pai que Márcia conhece. Ele esteve presente em cada momento dos últimos 4 anos enquanto a senhora Patrícia estava ausente. E essa ausência não foi por necessidade, foi por escolha. A juíza então começou a fazer perguntas. Senhor Leandro, o senhor trabalha em período integral, correto? Sim, meritíssima. Como gerente de projetos. E como o senhor concilia esse trabalho com os cuidados de Márcia? Tenho um arranjo com o meu empregador que me permite ajustar horários quando necessário. Levo e busco Márcia na escola todos os dias. Tenho uma rede de apoio, vizinhos, a escola, mas sou eu quem cuida dela primariamente. E sua vida pessoal? O senhor está em algum relacionamento? Meu coração disparou. Eu sabia que essa pergunta viria, mas ainda assim me pegou desprevenido. Não estou em um relacionamento no momento. Meritíssima. Tecnicamente era verdade. Lívia e eu tínhamos concordado em esperar até janeiro. E a denúncia de negligência que foi feita recentemente? Foi arquivada como infundada. Meritíssima. A assistente social que fez a visita domiciliar concluiu que era uma denúncia sem mérito. A juíza assentiu, fazendo anotações. Então veio a parte mais difícil. Patrícia testemunhou. Ela falou sobre seu arrependimento. Sobre como a maternidade tinha a assustado quando era jovem. Sobre como agora, aos 33 anos, com terapia e maturidade, ela estava pronta para ser mãe. Eu cometi um erro terrível ao abandonar minha filha, ela disse, a voz embargada. Mas passei os últimos anos trabalhando em mim mesma, me preparando para ser a mãe que Márcia merece. Não quero tirar ela do Leandro. Ele é um pai maravilhoso. Só quero ter a chance de também ser parte da vida dela. Era convincente. Muito convincente. E por um momento, eu senti o pânico me invadir. Mas então a juíza fez uma pergunta que mudou tudo. Senhora Patrícia, quantas vezes a senhora visitou Márcia nos últimos 4 anos? Patrícia hesitou. Eu estava na Alemanha. Não era fácil. Quantas vezes? A juíza repetiu firme. 3 vezes, Patrícia admitiu baixinho. 3 vezes em 4 anos, a juíza repetiu escrevendo. E além dessas visitas e das ligações semanais, que outro contato a senhora manteve com sua filha? Eu enviava presentes. Presentes recentes, correto? Nos últimos 2 meses? Patrícia não respondeu. A juíza então me olhou. Senhor Leandro, a senhora Patrícia alega que o senhor não permite contato adequado entre ela e Márcia. Isso procede? Não, meritíssima. Nunca neguei as ligações semanais que estavam estabelecidas. Apenas contestei quando ela começou a fazer contato direto com a escola sem minha autorização, o que violava o acordo de guarda atual. A juíza fez mais algumas perguntas, revisou documentos e então anunciou. Vou analisar tudo o que foi apresentado e darei minha decisão em 10 dias. Audiência encerrada. 10 dias. Eu teria que esperar mais 10 dias. Saí do fórum sentindo como se tivesse corrido uma maratona. O Dr. Henrique e o Dr. Marcelo pareciam otimistas, mas cautelosamente. Foi bem, o Dr. Marcelo disse. A juíza percebeu o oportunismo nas ações recentes da Patrícia, mas nunca podemos ter certeza até a decisão sair. Fui buscar Márcia na casa de Dona Célia. Ela estava assistindo o desenho, completamente alheia ao drama que tinha se desenrolado. Papai, ela correu para me abraçar. Você demorou. Desculpa, princesa, o trabalho foi complicado hoje. Tá tudo bem agora? Olhei para aqueles olhos confiantes, cheios de amor incondicional, e fiz uma promessa silenciosa. Eu faria de tudo para proteger essa criança. Tudo. Tá tudo bem agora, eu disse. Naquela noite, depois de colocar Márcia para dormir, liguei para Lívia como tinha prometido. Como foi? Ela perguntou ansiosamente. Contei tudo. A audiência, as perguntas, a espera de 10 dias. Você foi incrível, ela disse quando terminei. E vai ganhar. Eu sei que vai. Você tem mais fé em mim do que eu mesmo.
Então deixa eu ter fé por nós dois. Ficamos em silêncio por um momento, confortável, conectado. Leandro, ela disse finalmente. Eu sei que concordamos em esperar até janeiro. Mas, você acha que, se Márcia concordar, eu poderia conhecê-la antes disso? Não como sua namorada, apenas como sua amiga. Eu sei que é importante para você que qualquer pessoa na sua vida também faça parte da vida dela. Meu coração se aqueceu. Você quer conhecer Márcia? Muito, se você achar apropriado. Pensei sobre isso. A decisão da guarda sairia em 10 dias. Se eu ganhasse, quando ganhasse, Márcia ficaria mais segura emocionalmente. E conhecer Lívia, mesmo que como amiga do papai, poderia ser bom para ela. Ver que eu tinha outras conexões, outras pessoas que se importavam comigo. Vamos esperar a decisão sair, eu disse. Se tudo correr bem, podemos fazer algo simples. Um passeio no parque, talvez? Um sorvete? Perfeito, ela disse, e eu podia ouvir o sorriso em sua voz. Os 10 dias seguintes foram uma mistura de rotina e ansiedade. Trabalho, escola, jantar, histórias antes de dormir. Tudo normal na superfície, mas por dentro eu estava constantemente tenso, esperando. Lívia e eu conversávamos todos os dias, às vezes sobre trabalho. O aplicativo tinha sido lançado com sucesso e estava tendo ótima recepção. Às vezes sobre nada em particular. Só conversando, nos conhecendo além das paredes do escritório. E então, no dia 27 de dezembro, 2 dias antes do Natal, recebi o e-mail do tribunal. Decisão judicial. Processo de guarda. Márcia Freitas. Minhas mãos tremiam tanto que quase não conseguia abrir o arquivo. Li uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Após análise cuidadosa de toda a documentação e depoimentos apresentados, esta corte determina que a guarda exclusiva da menor Márcia Freitas permanecerá com o pai, Leandro Freitas. Embora reconheça os esforços recentes da mãe, Patrícia Silva, em se reconectar com a filha, o histórico de 4 anos de ausência voluntária, combinado com a evidente estabilidade e dedicação do pai, demonstra que o melhor interesse da criança é mantido com o arranjo atual. A senhora Patrícia terá direito a visitas supervisionadas mensais, a serem expandidas gradualmente conforme o vínculo com a criança seja reconstruído de forma saudável. Ganhei. Eu tinha ganhado. Segurei o telefone com força, ainda processando. Então, de repente, todas as emoções dos últimos meses, o medo, o estresse, a ansiedade, explodiram de uma vez. Sentei no chão do meu escritório e chorei. Chorei de alívio, de gratidão, de pura felicidade. Márcia era minha. Oficialmente, legalmente, inquestionavelmente minha. Liguei para o Dr. Henrique, que já tinha recebido a notícia. Parabéns, Leandro. Você merece isso. Liguei para a Dona Célia, que gritou de alegria no telefone. E então liguei para a Lívia. Ganhei. Foi tudo o que consegui dizer. E ela entendeu tudo o que aquela palavra significava. Eu sabia, ela disse, a voz cheia de emoção. Eu sempre soube. Quando posso conhecer Márcia? Que tal no Natal, dia 26? Eu e Márcia vamos ao Parque Ibirapuera de manhã. Se você quiser se juntar a nós, eu adoraria. O dia de Natal com Márcia foi perfeito. Abrimos presentes, comemos panetone no café da manhã, assistimos filmes, e à noite, enquanto ela brincava com seus novos brinquedos, eu me sentei ao lado dela. Márcia, posso te contar uma coisa? Claro, papai. Sabe aquela senhora do meu trabalho, a Lívia? A sua chefe? Ela era minha chefe, agora é mais como uma amiga muito especial. Escolhi as palavras com cuidado. Ela vai estar no parque amanhã. Eu queria que você conhecesse ela. Tá tudo bem? Márcia me olhou com aquela sabedoria que crianças às vezes têm. Ela é sua namorada? Engoli seco. Talvez, um dia, se você concordar. Ela é legal? Muito. Ela gosta de parques? Acho que sim. Então tá bom.
A Márcia voltou a brincar, como se não tivesse acabado de dar sua bênção para a próxima fase da minha vida. No dia 26, acordei nervoso. Era estranho. Tinha enfrentado um processo de guarda, apresentado para conselhos executivos, tomado decisões que afetavam centenas de pessoas. Mas a ideia de Lívia conhecer Márcia me deixava mais nervoso do que tudo isso. Chegamos ao Parque Ibirapuera às 10 horas da manhã. O dia estava ensolarado, perfeito. Márcia estava usando seu vestido favorito, amarelo com flores, e não parava de pular de empolgação. Quando ela vai chegar, papai? Logo, princesa. Calma. E então eu a vi. Lívia caminhando em nossa direção, usando jeans e uma blusa branca simples, o cabelo solto, um sorriso nervoso no rosto. Ela carregava algo. Quando chegou mais perto, vi que era um livro infantil. Oi, ela disse quando nos alcançou. Oi, respondi. Houve um momento de silêncio. Então, Márcia, sem nenhuma timidez, perguntou: Você é a Lívia? Lívia se ajoelhou para ficar na altura dela. Sou. E você deve ser a Márcia. Seu pai fala muito de você. Ele fala de você também, Márcia respondeu, me fazendo corar. Lívia riu. Ah, é? E o que ele fala? Que você é inteligente e bonita, e que deixa ele feliz. Márcia, eu protestei mortificado. Mas Lívia estava sorrindo, os olhos brilhando. Bom, seu pai também me deixa muito feliz. E trouxe um presente para você, se estiver tudo bem com seu pai. Ela estendeu o livro. A Princesa e o Dragão. Uma história sobre uma princesa que se torna amiga de um dragão incompreendido. Eu adoro dragões, Márcia exclamou pegando o livro. Seu pai me contou. E assim, simplesmente, naturalmente, começou. Caminhamos pelo parque, Márcia entre nós dois, segurando a mão de cada um. Lívia não tentou forçar nada. Apenas conversou com Márcia como se fosse uma pessoa de verdade, sobre dragões, sobre escola, sobre seus desenhos favoritos. Você joga futebol? Márcia perguntou em determinado momento. Jogo? Não muito bem, mas jogo. Quer jogar com a gente? E ali estávamos nós, os três, chutando uma bola no gramado do Ibirapuera, rindo quando Lívia errava completamente o gol, aplaudindo quando Márcia conseguia fazer uma embaixadinha. Quando paramos para tomar sorvete, Márcia sentou ao lado de Lívia na mesa. Você pode vir jantar lá em casa um dia? Ela perguntou. Lívia me olhou, verificando se estava tudo bem. Assenti. Eu adoraria, Lívia respondeu. Ótimo, porque o papai faz lasanha muito boa e a gente pode assistir filme depois. Quando finalmente nos despedimos, Lívia tinha um compromisso de família à tarde. Ela me deu um abraço rápido. Ela é maravilhosa, Lívia sussurrou no meu ouvido. Você fez um trabalho incrível. Obrigado por vir, por fazer isso. Obrigado por me deixar fazer parte da vida de vocês. Naquela noite, enquanto colocava Márcia para dormir, ela disse: Papai, eu gostei da Lívia. Gostou? Gostou. Ela é legal. E ela olha para você do mesmo jeito que você olha para ela. Ah, é? E como é esse jeito? Com coração nos olhos, ela disse séria. Ri e beijei sua testa. Dorme, minha filósofa. Nas semanas seguintes, Lívia se tornou uma presença constante em nossas vidas. Jantares em casa, passeios no parque, uma ida ao cinema para ver um filme de animação. Sempre casual, sempre natural, sempre respeitando o espaço de Márcia. E em algum momento, sem anúncio formal ou grande declaração, nós simplesmente nos tornamos uma família. Hoje, 18 meses depois daquela noite no rooftop, estou aqui na sacada do nosso apartamento. Nosso, porque Lívia se mudou há 6 meses, observando ela e Márcia brincando na sala. Papai, Márcia me chama, vem brincar com a gente. Já vou, princesa. Olho para o anel no meu bolso. Pequeno, simples, perfeito. Planejei pedir Lívia em casamento hoje à noite, depois de Márcia dormir. Mas observando as duas ali, Lívia ensinando Márcia a fazer uma pulseira de miçangas, as duas rindo de algo que só elas entendem.
Percebo que o anel é apenas uma formalidade. Nós já somos uma família. Já fomos por um tempo. Penso naquela noite no rooftop. No momento em que coloquei as mãos nos ombros de Lívia e disse aquelas palavras que mudaram tudo. Se você estivesse sóbria, eu tomaria a iniciativa. Foi a coisa mais arriscada que já fiz. Poderia ter arruinado tudo. Meu emprego, meu processo de guarda, minha vida. Mas não arruinou. Transformou. Porque às vezes as palavras mais honestas são as mais assustadoras. E às vezes a pessoa certa está esperando para ouvir exatamente essas palavras. Guardo o anel de volta no bolso e vou juntar as duas mulheres mais importantes da minha vida. O pedido pode esperar. Esse momento não pode. Então, se você está assistindo a isso agora e se pergunta se é possível reconstruir sua vida após perdas imensas, se vale a pena esperar pela pessoa certa, mesmo quando tudo parece impossível, ou se o amor verdadeiro pode nascer dos momentos mais improváveis, minha história é a prova de que sim, vale a pena. A pessoa certa vai respeitar seus limites, amar seus filhos como se fossem dela, e esperar o tempo que for necessário até que o momento seja perfeito. Às vezes, fazer a coisa certa é a decisão mais difícil, mas é sempre, sempre a decisão que vale a pena. Obrigado por assistir até o final. Se esta história tocou seu coração de alguma forma, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias. Compartilhe nos comentários. Você já teve que fazer uma escolha difícil que mudou tudo? Acredite, sua história também merece um final feliz. Até a próxima história aqui no Ecos do Coração.